Olá pessoal, muito bem-vindo de volta. Estamos aqui para mais um episódio do Imagem PR Fochá Talks. Hoje, um cara sem comentários, um diferencial como professor, como pessoa, como amigo. E hoje eu tenho o maior prazer de ter aqui com a gente nesse bate-papo descontraído, tranquilo aqui na nossa recepção, professor Paulo Feitosa. É assim uma satisfação imensa, Paulo, ter aqui você hoje, né? Estarmos juntos aqui e te recepciono aqui com o maior carinho e que você esteja aqui com a gente bem tranquilo, porque é esse o perfil do nosso programa, é uma conversa, é um bate-papo, a gente conhecer um pouco mais do Paulo Feitosa, que trabalha no consultório, mas também fora dele, tá? Então, seja bem-vindo e se sinta à vontade aqui para o nosso bate-papo aqui. Opa, Obrigado, professor, por aceitar o convite. Eu que agradeço, gente. Para mim é uma honra muito grande estar aqui. E é interessante, Serginho, que eu estava dedilhando lá o meu feed no Instagram, e em algum momento eu vi essa sua entrevista, eu acho até com o Dr. Gustavo, o grande Dr. Gustavo. Sim. Eu achei interessantíssima essa sua iniciativa. E até falei, poxa vida, será, rapaz, que um dia ele vai me convidar para... Então, eu quero dizer para você que é uma honra muito grande, é um prazer enorme estar aqui com você nesse momento, e com meu querido Giovanni aí também, grande profissional. Eu me sinto realmente numa escala superior da odontologia, estando aqui com vocês nesse momento, e nessa parceria que a gente tem também com a Imagem PR Fochá, sempre é muito importante. Sim. Muito obrigado pelo convite. Que é isso, Paulinho, eu que agradeço. Bom, pessoal, para começar, se inscrevam no canal para que vocês possam receber as notificações, receber ali aquela informação, tá saindo um episódio. As pessoas têm me comentado que tem sido bem interessante, mas às vezes o YouTube não vai entregar para você. Então, se inscreve, marca, compartilha nos grupos lá do WhatsApp, dos amigos, alguém que possa se interessar por esse papo, porque esse é um projeto longo, é um projeto que vai acontecer por muitos e muitos anos aí, essa nossa proposta. Então, desde que vocês tenham isso gravado lá, sabe que toda segunda-feira, às 8 da noite, vocês irão receber essa notificação com os grandes convidados que nós teremos aqui. E aí vão ter sempre assuntos interessantes, relevantes aí que podem realmente fazer a diferença para vocês, ok? Paulinho, começando aqui hoje, eu sempre gosto muito de conversar muito sobre a sua escolha como profissional dentista. Da onde veio esse início? Como foi a escolher a odontologia como a sua profissão? Então, Serginho, em algum momento da minha vida, engraçado isso aí, porque tem um peso na minha escolha. E foi momentos da adolescência, quando eu fazia e traçava um perfil das pessoas apenas olhando o sorriso dela. Foi um momento assim, inclusive, que eu fiquei, cara, eu era um hiperfoco até que eu tinha nesse momento, porque eu olhava para as pessoas, eu olhava o sorriso, e daquele sorriso eu tentava, obviamente, eu não traçava tão assim ipsilitra, mas eu tentava traçar um perfil psicoemocional, social da pessoa, olhando o sorriso daquela pessoa. Então eu acho que nesse momento a odontologia em si, ela já teve um impacto muito grande na minha vida, e que veio a refletir depois na escolha da profissão, desde que eu já me interessava por uma área da saúde. Sim. Eu queria ser um profissional da área, já tinha 2 irmãos médicos. Sim. E daí meus irmãos falaram, cara, ver odontologia é interessante também, e eu acho que foi a melhor escolha que eu fiz, Sérgio, foi a odontologia. Que bacana. E você é daqui de Salvador, não, né? Você então, é eu não sou baiano. Aliás, eu acho que eu já sou, Sérgio. Eu tenho 39 anos de baiano, honoris causa. Doutor honoris causa, exatamente. Eu tenho 39 anos de Bahia já, eu cheguei aqui com 22, Sim. Dá para fazer as contas aí, gente, é isso aí, 60 anos já, então eu tenho já exatamente esse tempo também de profissão, porque logo que eu me formei, eu vim para cá, eu iniciei minha vida, Serginho, eu tinha a profissão também de bancário, eu era funcionário do Banco do Brasil, e aí eu trabalhava como dentista, mas eu sabia que uma hora seria uma só profissão, que seria odontologia. Então, depois de 7 anos, eu pedi demissão do Banco do Brasil, e aí já tinha condições
de trabalhar só com odontologia. Eu já tinha um consultório, só o consultório. Entendi. Aí você veio para cá e aí eu já estava aqui. Você já estava aqui, já estabelecido aqui. Exatamente. Que bom. A Bahia agradece demais a sua presença aqui, que realmente fez uma história bacana, muito bonita, né? E faz ainda uma história incrível na odontologia. Obrigado. E nesse gancho aí, né, eu queria falar da ABO. A ABO para você, o que significa a ABO para você, Paulinho? A ABO, Serginho, é uma história assim longa, de muito amor e de identificação e de identidade com uma instituição, porque foi lá, naquele momento que eu estava aqui em Salvador, não existia essa facilidade de um curso de pós-graduação. Então a gente ficava sempre à mercê de ir para Bauru e tudo mais. Então era um custo muito elevado que não cabia naquele momento no meu orçamento. Então a gente esperava acontecer os cursos e a gente cursava. E eu fiz curso na ABO ainda do Garcia, que tinha uma sede lá. Sim. Eu fiz o curso que tinha lá, eu fiz curso. Eu também estive lá nessa sede do Garcia. Você esteve lá? Estive. Serginho, quanto tempo de formado você tem? 7 anos de formado já. Então, e daí eu fiz 2 cursos. Eu fiz um de endodontia, porque era o único que estava rolando na época. Eu queria fazer algum curso, eu já estava em Salvador há 1 ano. E depois eu fiz um curso de dentística, com o professor Marcílio, de Belo Horizonte. Eu me lembro até hoje desse curso, é bem interessante. E fiquei na expectativa, porque eu queria fazer prótese. Eu já tinha a minha identificação total com prótese, era o meu anseio, era fazer realmente a especialização. Até porque você já olhava os dentes das pessoas traçando o perfil ali dela. Então, imagina, né? Eu já fazia uma análise de harmonização orofacial naquela época. Sim. Imagina. E daí, quando surgiu a primeira turma de especialização, aí eu fiz lá essa turma com o professor Luciano Castellotti, professor Paulo Rocha, e eles, na época, me convidaram para ficar não na especialização de prótese, mas na especialização de implante. E aí eu comecei como monitor nessa especialização de implante e fui evoluindo e estou lá até hoje, há 25 anos. Que maravilha. Na especialização de implante. Que maravilha. Eu não sou implantodontista, eu sou protesista, mas eu estou lá já há 25 anos na especialização de implante. Então a escolha da especialidade prótese foi algo que veio meio que natural dentro dessa sua... Graduação. Eu entrei na graduação para fazer ortodontia, mas não era bem aquilo que eu imaginava. Então depois eu me encantei pela prótese. Aí a coisa foi assim, identificação grande mesmo. Assim. Eu digo, não, isso aqui que eu quero fazer para o resto da minha vida. E aí eu fui fazer prótese. Fiz algumas atualizações e depois eu fui para a especialização e depois eu fiz o mestrado. Entendi. Bacana, importante. Muito legal, professor. E assim, o que o professor Sérgio falou também aí, né, que a odontologia baiana agradece, eu também agradeço pessoalmente, porque assim como todos os outros alunos que foram seus ex-alunos da Baiana, né, que foram, sua opinião e sua experiência profissional foi muito importante para a nossa formação. Obrigado. Né? E assim, hoje eu sou especialista em implantodontia. Eu tenho alguns cursos fora, etc., mas sou essencialmente especialista em implantodontia. E assim, digo com toda a propriedade que a prótese, ela é base fundamental da formação de todo implantodontista. E assim, professor, o que é que você acha que a reabilitação deveria somar à vida do cirurgião, da pessoa que pensa na cirurgia, né? Acredito que, como eu, você pense na cirurgia de implante focada na prótese, né? Prótese cêntrica. Mas o que é que você acha que esse entendimento pode fazer melhorar para o cirurgião médio? Ótimo. Só fazer aqui um adendo, eu quero agradecer aqui, porque vocês falaram 2 vezes que a Bahia que agradece, não. Eu que agradeço a Bahia. Honestamente, a Bahia me deu régua, compasso dentro da odontologia. E eu sempre costumo falar assim, cara, eu não sei se em outro lugar do mundo, se eu estivesse, eu teria chegado onde eu cheguei aqui na Bahia. Então eu agradeço demais, eu sou grato demais à Bahia pelo que ela fez, pelo que ela me proporcionou até agora. Giovanni, essa sua pergunta é interessantíssima, porque vem o conceito na hora do planejamento reverso, quando a gente aborda essa questão da prótese e a importância dela dentro da reabilitação implante suportada, começando pela cirurgia e dando continuidade pela prótese.
A gente hoje coordena uma especialização na ABO, eu e o professor Maurício Araújo, e é interessante porque Maurício Araújo tem a pegada bem cirúrgica e eu a pegada bem protética. Sim. Então a gente divide bem nesses dois setores. Acho que vocês dois fazem uma dupla fantástica. Rapaz, eu sou suspeito para falar, mas o cara lá é muito bom. O professor Maurício Araújo é um cara excelente, ele é um cara profissional. Uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Concordo com você. Ele é muito inteligente. Ele é muito inteligente. Ele faz tudo que ele se propõe a fazer, ele faz muito bem feito. Sim. Então ele fica na parte cirúrgica e eu fico na parte protética. Então eu venho para os alunos, já que é uma especialização de implante, a maioria tem já a veia sanguínea mesmo, é para ver sangue, é para operar, e eles começam a entender, através da abordagem que a gente faz, que tudo começa pela prótese. Porque, afinal de contas, a finalização de tudo, a instalação daquele implante, tem como objetivo maior a colocação de um dente. E esse dente ele já precisa ser planejado antes da cirurgia. Então, nesse aspecto, a gente realmente bate muito na tecla que a gente tem que começar tudo pela prótese. Ela é quem vai guiar a nossa instalação de implante. Todo o curso nosso de cirurgia guiada, eu que sempre começo o tema, né? Eu que sempre começo a parte teórica logo no início, e meu primeiro slide é um dente. E eu falo assim, olha, vocês estão começando aqui uma jornada de 2 dias de imersão em cirurgia guiada, mas o nosso objetivo é essa figura aqui, ó, é o dente. Perfeito. É dele que vai sair tudo. Sim. O paciente quer dente, ele não quer titânio. Ele nem vê o implante. Desculpe, Giovanni. Espero que nem veja. Espero que nem veja. De preferência. Claro. Cara, isso assim, é tão interessante e tão necessário no nosso dia a dia clínico. Essa semana eu tô com uma paciente que eu tô conduzindo no caso, que ela tem um implante com espiras expostas pelo vestibular. E foi uma questão de posicionamento, e a gente bate muito isso na tecla dentro do curso de cirurgia guiada, da imersão de cirurgia guiada. E isso é realmente o porquê dessa pergunta, né? A reabilitação, quando ela é prótese centrada, ela não ignora os fatores ósseos, os fatores cirúrgicos, nunca, e não deve. Mas sempre que você ignora a prótese, você comete algum vacilo na cirurgia. E isso a gente vê demais, mais do que eu gostaria. Hoje mesmo eu tirei um implante. Posição ápico-coronária errada. Inadequada. Sim. Não boa o suficiente para uma boa reabilitação. E eu acho que a pessoa fazer um curso com profissionais tão competentes e tão preocupados com o resultado e longevidade dos casos é importante. Então, quando a gente fala aqui, quando a gente traz nesse talk show pessoas que têm realmente esse nível de responsabilidade, a gente quer passar para você que está assistindo a gente, na verdade, até uma maneira de se motivar a fazer o correto, porque se você faz o adequado, você vai ter longevidade. E hoje é um dos grandes detalhes, né? Por exemplo, eu hoje trabalho com implantes zigomáticos, e você sabe a dor de reabilitar um zigomático. Sim. E não é uma dor simples. Então, assim, hoje, cada dia mais, eu vejo uma indicação precoce de reabilitações do tipo ONFOI, reabilitações com ancoragens remotas. E isso muito me preocupa. Porque, ok, vai dar certo, vai funcionar. Mas qual a longevidade? Essa longevidade excede a expectativa de vida do paciente? Você vê em sua rotina hoje casos de retrabalhos dessas técnicas de ancoragem? Como é que você vê isso ou você está recebendo? O que é que você tem a dizer sobre isso? Bom, primeiramente eu vou me apropriar do seu termo, prótese sentada. Eu gostei disso aí, eu vou botar no meu dicionário, viu, Giovanni? Foi fantástico isso aí. Então, uma questão importantíssima aí, eu acho que isso hoje para mim é um referencial e um termômetro de sucesso dentro do nosso trabalho, que é longevidade. Se você coloca um trabalho e esse trabalho fica muito tempo na boca do paciente, obviamente ele também colabora para isso, e a gente tem que deixar isso bem claro, esse compromisso dele, mas se você coloca um trabalho e ele tem longevidade, eu alcancei sucesso no meu trabalho. E hoje, para mim, é um referencial maior.
são as longevidades. Embora, na minha experiência, quando eu comecei a trabalhar, eu achava que quando eu colocava uma prótese, ia ficar a vida toda na boca do paciente. Não, não vai ficar a vida toda, mas que fique bastante, inclusive, fazendo essa relação que você fez aí, Giovanni, atendendo à expectativa de vida do paciente, já que ela hoje é tão grande aqui nesse país, né? Eu estava assistindo o professor Fábio Bezerra, uma vez ele fez um evento do New Dental Care, e ele nos trouxe um dado assim que para mim foi alarmante, que é a questão das periimplantite com nível altíssimo. Sim. Eu fiquei preocupado, mas não só preocupado, eu comecei a atentar que isso acontecia rotineiramente, e inclusive na minha clínica. Então a gente tem realmente hoje observado que existe uma necessidade muito grande de a gente avaliar o que é que está acontecendo para que haja esses índices de insucesso tão grandes. Não só em ancoragens de zigomático, ou o que quer que seja, mas a gente tem que observar de uma forma geral porque a gente espera, o nosso alvo maior é a manutenção óssea, esse osso presente ao redor desse implante por um longo prazo. E a gente está vendo que o insucesso está sendo muito alto. Então, Giovanni, eu acho que hoje carece sim de um planejamento intenso nisso aí tudo, e principalmente também de uma manutenção que tem que haver por parte do profissional, induzindo o paciente a participar desse compromisso, porque também é dele esse compromisso. É uma parceria, né, Paulo? É parceria, porque ele não vai... Gente, eu fico dando aula assim, eu falo, imagine se nós tivéssemos um protocolo na boca. Não é fácil de higienizar aquilo. Ainda mais um protocolo com zigomático. Nossa Senhora. Então a gente tem que ter esse compromisso e essa informação tem que ser passada claramente para o paciente do retorno para as manutenções, que a gente tem que fazer isso também. Isso é muito importante, né? E te digo, Giovanni, já tive casos de perda de implante lá no consultório por conta da não manutenção do paciente. E foi triste para mim isso aí. É uma coisa que realmente deixa a gente triste com essas perdas de implante, mas elas acontecem. Então, acontecem não só com pacientes de outros profissionais, mas como os nossos também, né? E aí, a gente precisa agir. A gente tem que mexer nisso aí. Cara, bacana. Bacana. Falando nisso, né, professor, sobre longevidade e cuidados com o paciente, eu vim de uma formação, graças a Deus, muito boa com vocês lá na Baiana, né, uma faculdade particular aqui da Bahia que tem uma equipe maravilhosa que, pessoalmente, sou suspeito para falar que gostei demais dos meus 5 anos na faculdade. E achei muito instrutivo, mas eu acho que talvez, e aí não quero nem fazer uma crítica construtiva, talvez pontuar algo. Eu acredito que a nossa formação talvez seja muito centrada no resultado do procedimento e talvez, não falando da Baiana em si, mas da odontologia de uma forma geral, mas pouco focada no diagnóstico e na orientação pós-operatória, né? Que não estou falando sobre pós-operatória de cirurgia, mas pós-procedimento para esse paciente. Muitas vezes eu reparo que se a gente não fizer aquele protocolo todo correto de receber o paciente, fazer um bom exame físico, eu falo de exame físico geral, e ao final do nosso tratamento orientar ele, e não só orientar para que ele volte, mas também orientar o porquê ele deve voltar, eu acho que talvez isso seja um ponto importante que na educação não esteja 100% completo. O que você acha que nós, como educadores, podemos trazer para o estudante, para o cara que está iniciando, que está no início da faculdade, ou até do meio para o final, para ele voltar a pensar no diagnóstico, o planejamento e o acompanhamento? Que condutas você acha? Isso, Giovanni, bem interessante você colocou aí eu vou estar sempre fazendo uns adendozinhos aqui, Sérgio, me perdoe, mas essa questão da Baiana eu não podia deixar de falar, realmente também é outra casa minha, outra instituição que eu honro bastante, tenho muita honra de estar lá com aquela equipe maravilhosa, você falou isso aí, Giovanni, é importante, realmente, a Baiana tem professores assim fantásticos, nós temos uma equipe fora do comum. E a gente tem essa preocupação através, inclusive, de mudanças de matriz curricular e de sempre estarmos fazendo oficinas onde a gente tem que focar aquilo realmente que interessa em termos pedagógicos também, isso é muito importante,
Mas o foco, Giovanni, que você está falando aí é interessante, que é o foco na prevenção. Não é só na cura que a gente tem que estar se preocupando. Sim. Isso é importante, isso é super importante. A gente tem realmente esse foco na graduação, a gente faz isso, essa abordagem com certeza, e faz também na pós-graduação. O aluno de graduação ele tem um perfil diferente do aluno de pós-graduação. O aluno de graduação ele quer realmente realizar o procedimento no padrão ouro e ele tem realmente essa limitação e um estado emocional ainda de muita ansiedade para fazer aquele trabalho, né? E mesmo que haja orientação, e ela existe, essa orientação por parte dos docentes, olha, é importante a manutenção, eles seguem, mas o foco deles, isso aí não é uma falha, não vou falar dessa forma, não. É porque o foco deles é de fazer o procedimento correto, dentro do padrão ouro, e eles esquecem que tem um depois que tem que ser feito. Mas isso aí, no final do curso, eles já começam a entender que há essa necessidade, sim, da manutenção, do acompanhamento no pós-cirúrgico, e eles saem de lá com essa ideia bem interessante, eu já percebo isso aí. A questão da prevenção, né, Paulo, bem orientada já desde sempre. Perfeito. Que foi até um papo que nós tivemos no episódio 4, né, com o professor Fábio Bezerra, e quem não assistiu, assista, um episódio bem bacana, o Fábio fala bastante sobre isso, né? E é importante que a gente entenda isso, né? Que a prevenção teve uma época muito forte, depois ela acabou de novo caindo como tudo é cíclico na odontologia, como já tivemos aí o zigomático muito forte lá no início lá dos anos 2000, depois teve uma queda novamente e agora volta de novo, então há sempre esses ciclos aí acontecendo, né? Então tudo é muito cíclico, mas a gente precisa entender que a prevenção ela é muito forte, né? E ela é muito importante nesse processo. E falando muito sobre essa questão dos alunos, o que você acha que o aluno hoje, se você tivesse que dar um conselho, o cara que acabou de se formar, que conselho você daria, Paulinho, para ele conseguir se destacar numa multidão tão grande hoje de dentistas? A gente entende que hoje o mercado de trabalho ele é totalmente diferente. E ele é um mercado extremamente competitivo e com abordagens cosméticas muito fortes. Nada contra isso aí. Agora, me preocupa um pouco desde quando a gente se resvala um pouco da saúde, que eu acho que é o nosso foco principal, é a saúde, né? Não, vai ter cosméticos, pode ser também essa parte estética, claro que isso, com certeza, mas o nosso foco maior hoje tem que ser na saúde. Então eu acho que o profissional que está saindo hoje, a despeito desse mercado tão competitivo, ele tem que apresentar diferenciais. Então o aluno que sai hoje de uma graduação, ele tem que ter diferenciais que eu entendo ser a parte técnica, obviamente, ele vai procurar se aprimorar e ele vai fazer pós-graduação, perfeito, mas tem uma parte também do atendimento que eu entendo humanizado. Você faz uma diferenciação nesse atendimento. E a partir do momento que você tem esse foco, essa abordagem de um atendimento humanizado, você vai trazer para o paciente saúde. Não é porque quando você fala humanizado, você coloca, pelo meu entender, você se coloca no lugar do paciente. Sempre que você se colocar no lugar dele, eu acho que é a melhor situação, né, Serginho? Aquela pergunta clássica, eu faria isso na boca da minha mãe? Da minha mãe, perfeito. Era essa a colocação que eu fazia. Eu faria isso na boca da minha mãe? Eu acho que é fácil a gente fazer isso aí, né? Existe essa atitude compassiva com o nosso paciente. Gente, espera aí, ele está aqui, ele está procurando realmente saúde, eu vou trazer isso aqui para ele. E aí você estabelece laços que são laços de 30 anos, que a gente consegue construir na nossa clínica. De confiança, né? De confiança. De paciente chegar e falar assim, olha, eu confio em você. Claro que você vai ter o seu ganho financeiro, você não tem dúvida, mas o foco, no meu entendimento, tem que ser isso aí. O que é que meu paciente realmente precisa? O que é que ele precisa? E você falou aí nisso, né? A confiança do paciente que está ali há 30 anos já acompanhando. E aí me veio muita cena de minha mãe, que já tem 60 anos de formada, e ela fala, e tem pacientes que não deixam ela. Já estão em outras gerações, e outras gerações continuam lá, né? Filhos dos já netos, continuam procurando ela porque confiam no trabalho dela.
porque ela tem essa visão, né, muito humanizada, que eu acho que é isso que você fala, né, que isso é o diferencial. Com certeza, quero ficar igual a sua mãe, Serginho, desse jeito. Eu já admiro demais sua mãe e seu pai, com certeza. Sim. Mas eu acho que é isso aí, essa relação que a gente cria, e quando a gente menos espera, pô, você está num meio assim que, nossa senhora, eu tenho esses amigos todos, não são só pacientes, se tornam amigos da gente, porque a gente conhece a história da família, a gente frequenta inclusive a casa de alguns, e eu acho que esse deve ser o foco. A técnica, tudo bem, a estética, enfim, essa parte da cosmética, da odontologia, nada contra, ela veio e é interessante, a gente atende a todos os públicos, mas vamos entender o que é que nosso paciente realmente precisa, focando na saúde dele. Eu acho que isso que é importante. E falando em técnica, Paulinho, qual você acha, assim, na sua opinião, desses últimos 10 anos aí, qual foi a técnica que mais te chamou a atenção, que mudou a sua prática clínica? Serginho, a odontologia ela passou por uns saltos assim muito grandes, né? Desde o início do diagnóstico da cárie, da doença periodontal, passando pela etiologia da DTM, e depois a gente entrou na era da adesividade em 1952 com o Buonocore, e nós chegamos a hoje na reabilitação implante suportada, que para mim foi um salto assim fantástico dentro da odontologia. E considerando as reabilitações, não só implantes suportadas, mas também as reabilitações sobre dente e tudo mais, Serginho, eu não consigo pensar hoje na odontologia sem um fluxo digital. Eu trabalho hoje 100% com fluxo digital no meu consultório, inclusive, você sabe, mando pacientes para você para a gente fazer planejamento de cirurgia guiada. Sim. É um caminho, eu falo isso em todas as aulas que eu dou, tanto da graduação como da pós-graduação, é um caminho sem volta. Não há como o dentista hoje, e não há porquê também trabalhar sem esse fluxo digital. É uma facilidade que vem para a nossa vida. Eu até exijo, e a gente exige no nosso curso, eu e o professor Maurício Araújo, que os alunos tenham uma vivência no método analógico, até para eles entenderem a técnica como um todo. Ok, eles precisam, até para conhecer também um pouco do fluxo digital. Embora eu acho que essa relação assim, ela é meio diferente, assim, ela não é tão íntima assim não, cá para nós, e eu estou falando demais. Mas eles precisam dominar isso aí, Serginho. Sim. Porque dá para você sair direto para o digital, eu acho que de uma hora a gente vai conseguir dar esse salto. Sim. Não estou menosprezando essa parte da analógica, embora eu vou cobrar ainda dos meus pacientes, ainda vou exercer ainda com eles. Mas o fluxo digital, o escaneamento intraoral, para mim hoje é algo... O gesso está com os dias realmente... Eu não tenho praticamente mais material de moldagem, nem tenho gesso no meu consultório. Não tenho mais, então não dá para viver mais isso. É engraçado que, assim, eu fui um dos primeiros a entrar nesse fluxo digital, né, como clínica, né, falando, né, desde 2012 que a gente trabalha com fluxo digital, né. E você foi pioneiro aqui em Salvador. Fomos um dos primeiros aqui a trabalhar com esse fluxo, né, realmente. E eu me lembro que eu conversando com alguns colegas, eu me lembro que eles falavam assim... Não, o gesso não tem como tirar ela do mercado, porque ele é algo centenário. É um material que tem muitos anos, ele é barato, ele é fácil. Então, para você tirar isso do mercado, é muito difícil. E é engraçado que eu olhava assim, os escaneamentos, né, que a gente recebia, a gente percebia que... a qualidade já era tão boa já naquela época, em 2017, 2018, já com alguns scanners bem diferenciados no mercado que já tinham saído. E a gente olhava assim, eu digo, não, gente, não é possível. Eu olho um modelo de gesso, vejo tantos defeitos, não é possível que um escaneamento intraoral seja inferior. Né, Giovanni? Então, você é suspeito de falar, mas o que você acha? Eu acho que ele vai perguntar o que é gesso mesmo, né? Cara, então, quando eu vejo todo o trabalho para fazer um troquel em gesso, gente, eu faço um troquel dentro de uma plataforma de computador em meio minuto. É uma coisa assim que não dá, simplesmente não dá. Eu vou passar mal falando disso aqui, não. Não, e você falando assim, que algumas pessoas falaram para você que o gesso era centenário. Sim, o processo de fundição dentro da odontologia, que a gente já usa, sei lá, quantos anos, 180 anos, que a gente trouxe emprestado da Universaria. Sim. Ele também tem muitos anos, mas não se justifica no meu entendimento. São tantas variáveis que a gente tem que controlar diante de uma fundição, por que não uma fresagem? Que hoje você não precisa nem ver tanto assim nos trabalhos, já está certo que é realmente muito mais
preciso do que uma fundição. Não, e assim, puxando para uma coisa que está atual, né? Esses dias, essas últimas semanas, eu tenho visto uma coisa no Instagram bombando. Bafo de lente. Bafo de lente. Você não viu isso, Tá não? demais agora. Eu tô sabendo, Giovanni. Cara, eu vi hoje isso. Eu não sei se foi uma pessoa que comentou e aí viralizou. Mas assim, as pessoas falando que... Eu já tinha visto essa história uns 2 anos atrás, tá? Eu já tinha surgido. O pessoal falando sobre bafo de lente, né? Dizendo que a pessoa que tem lente de contato depois de certo tempo fica com cheiro característico. Só que isso, na verdade, é ocasionado por uma série de distorções. A gente cansa de ver, às vezes o paciente ele tá com um sobretratamento, um sobrecontorno, uma falta de adaptação cervical e assim, volta para aquilo que a gente falou da prevenção, né? Às vezes algo sobreindicado, né, pensado ali num ganho monetário ou numa ânsia de um paciente para ter um ganho estético, cara, aí a gente vê na rede social o pessoal falando em bafo de lente, isso me mata, porque às vezes a gente faz um trabalho tão primoroso para a gente ter um término bem adequado, bem assentado, e aí às vezes eu pergunto assim, cara, será que não foi o gesso que se meteu aqui pelo meio e fez causar isso? Eu acho que eu vi essa postagem no Instagram, inclusive um professor da Bahia explicando que a questão não é essa, porque a lente ela não causa bafo. Claro que não vai causar bafo. Porque a gente tem, eu vou usar um termo tanto quanto forte assim, essa vulgarização desses tratamentos e esses sobretratamentos que estão sendo feitos. E aí são feitos tratamentos que não estão sendo feitos a contento, todo mundo sabe disso. E obviamente que você tem, como você bem falou, peças mal adaptadas, porque não foram bem planejadas, não foram bem cimentadas, também não tem uma manutenção muito boa, diga-se de passagem, mas muito mais por conta de falha técnica do profissional do que do paciente. A falha é muito mais do profissional nesse sentido. Então você vai ter uma situação que é essa daí. E isso, no meu entendimento, Giovanelli, traz um prejuízo para todos nós da odontologia. Porque daqui a pouco aí, lente não presta, lente não dá bafo, porque já viralizou isso aí. Em tempos de internet tão rápido, de informação que circula tão rápido, essa informação ela vai circular rápido também. Esse é um desserviço que foi feito para nós, da odontologia. Demais. Porque a lente não tem bafo. Demais. E assim, dentro disso, volta aquilo que a gente falou, da prevenção e da indicação correta do que a gente faz e de como prevenir. E falando sobre isso, eu gostaria de agradecer ao pessoal da New Dental Care que trouxe hoje um brinde especial para você, para a gente te entregar. Opa, muito obrigado. Que a New Dental Care é uma linha de oral care que a gente utiliza já na nossa rotina clínica, nós dois, e a gente sabe muito bem da qualidade. E justamente ela tem linhas diferentes e para os pacientes da parte cosmética temos a linha Cosmetic, que é voltada justamente para esse tipo de paciente, para evitar ter o bafo de lente. Interessante, Giovanni. Eu já estou usando isso aqui lá no consultório, realmente, substituindo o colutório, que eu sempre dou um colutório antes de atender o paciente, e está sendo muito bem aceito. Isso aqui. Perfeito. Muito legal isso aqui, muito bom. Não, obrigado. E assim, eu gosto muito de utilizar o enxaguante Professional. Sim. E como eu faço muita cirurgia também, eu uso muito o gel Professional e prescrevo para os pacientes, né, individualmente. Por exemplo, a linha Soft Tissue, eu comentei mais cedo com você, que eu uso pessoalmente todos os dias. Eu gosto da minha gengiva saudável, eu espero que continue saudável. E por isso que faço esse tratamento preventivo. É uma coisa assim que eu me importo muito. Toda vez que eu faço a limpeza de um paciente, eu sondo ele. Eu acho básico. Parabéns. Eu não me contento. E sempre que eu finalizo um caso de laminado de lente, para não ter o bafo de lente, eu encaminho para nossa imagem PR Fuchs fazer, no mínimo, uma radiografia panorâmica e um protocolo de periapicais interproximais. Porque é a responsabilidade que a gente tem que ter. Parabéns, Giovanni. Padrão ouro. A gente deve trabalhar dessa forma. Você está trabalhando obrigado, certo, professor. meu querido. Muito obrigado. Giovanni foi seu aluno, né? E foi. Não que tenha alguma história ligada a ele, mas teve alguma, como professor,
Você lembra-se de um caso engraçado em sala de aula, algo que tenha te chamado a atenção, assim, algo... Foram vários casos, Serginho, que a gente teve lá no consultório, desculpa, na faculdade, e teve um específico que não foi nem comigo, acho que foi... Mas na faculdade na em si, faculdade né? em si, e era um paciente especial, né? Sim. Ele foi provar a prótese dele, todo feliz, e ele realmente não aguentou, e ele teve ânsia de vômito, e depois caiu na pia, e todo mundo teve que ir atrás e buscar a prótese do paciente que estava lá na pia. Então foi um esforço concentrado para poder salvar a prótese do paciente. Mas acontece também um trabalho social que a gente fazia com a prótese total. Sim. E a gente colocou uma prótese numa paciente de rua. A paciente era catadora de lixo. E era uma pessoa muito querida, um coração enorme, assim, fantástica ela. E eu cheguei lá uma vez e disse, cadê a prótese? A senhora não está usando? Não, porque a formiga levou minha prótese. Então a formiga tinha levado a prótese dela, né? Então a gente tem uma história bem interessante, principalmente na faculdade, que é um lugar onde a gente realmente tem esse contato com o público mais diversificado, né? Bem interessante mesmo. É verdade. E com relação à atividade física, Paulinho? Giovanni sempre comenta que todo profissional de saúde tem que ter a sua atividade física em dia. Você é um cara sempre voltado para esse lado físico. Fala um pouquinho aí dessa... Cara, eu acho que Sérgio hackeou meu iPad, porque isso daqui era onde eu ia chegar. Então, rapaz, essa questão da atividade física, eu vou deixar claro aqui que, na verdade, a gente vende muito mais do que pratica, né? A gente bota no Instagram e, de repente, tá... Se não posta, não cresce, afinal de contas. Não? Então a gente faz isso. Bom, mas brincadeiras à parte, a questão da atividade física é uma necessidade, por mim, entendida desde muito cedo. Então, eu já pratico uma atividade física desde a minha adolescência, uma necessidade mesmo intrínseca, que eu sentia vontade naquela época de correr. Então, eu corria muito, né? Não era muito comum academia com musculação, mas eu corria muito. Era uma necessidade que eu tinha de fazer atividade física, de me movimentar, de movimentar o corpo, né? E aí sempre cresci e me evoluí e amadureci nessa tônica mesmo da atividade física, e hoje eu entendo ela como um remédio. A atividade física para mim é um tratamento médico. Tem que acordar todo dia sabendo que aquilo ali é uma obrigação. Eu preciso, não é fácil para mim, porque hoje eu tenho uma atividade de trabalho assim que me consome muito do meu tempo, mas eu não abro mão. Nem que eu não possa ir durante a semana, eu vou no final de semana, e durante a semana eu estou tentando sempre intercalar pelo menos 3 a 4 vezes por semana. Eu faço hoje a musculação, já fiz durante muito tempo a bicicleta indoor mesmo. Sim. Quero voltar a fazer, é uma parte do aeróbico que é importante para nós. E como profissional, dentista, hoje estou com 39 anos de profissão. Então eu chego um momento onde eu não tenho nenhuma dor, eu acho que valeu a pena toda essa minha caminhada dentro da atividade física. Então você acha que ela impacta significativamente na sua qualidade de trabalho? De todo mundo, mas do profissional odontólogo em específico, eu acho que é assim uma condição sine qua non. Não dá para você não ter uma atividade física enquanto vou exagerar um pouco, enquanto dentista. Tem que haver uma atividade física, porque exige muito do nosso corpo. Você sabe disso, também sabe disso, que é uma coisa que exige muito do nosso corpo. Sim. É uma profissão que exige mentalmente e fisicamente. E a gente tem que estar preparado para isso. Então eu espero ainda trabalhar por mais algum tempo aí. Eu acho que ainda vou mais uns 10, 15 anos, sei lá, espero que sim. Mas quero ir bem, de forma saudável. Perfeito. Rapaz, e assim, eu falo muito disso, né? Eu falo muito do esporte. Eu acho que, assim como alcoólatra, eu começo a me tremer se eu fico muito tempo sem fazer esporte. Pô, massa. E assim, a gente vai estudando e a gente vai se aprofundando em determinados assuntos, mas a gente estava conversando ali sobre nutrições mais extensivas, né? Por assim dizer. E a gente vê, né, com pesquisa mesmo, com pesquisa científica, o que a nutrição adequada, a suplementação adequada traz. Você estava comentando sobre a creatina, e eu acho assim, que todo mundo deveria usar. É o suplemento mais estudado do mundo. Sim. E já existem diversos estudos que comprovam eficiência neuromuscular, melhora de capacidade intelectual, ligados ao uso de creatina. Fora a
capacidade muscular da pessoa. A capacidade muscular da pessoa, ela tá ligada não só à nossa qualidade de vida, que você está dizendo que está tendo, também atribuindo a isso, mas também a nossa precisão em momentos de trabalho. Músculos fortes são músculos ágeis, músculos fortes são músculos precisos. A precisão de um preparo para ter as angulações necessárias para fazer uma boa reabilitação adesiva e um término adequado que possa, de fato, encaixar uma peça fresada, por exemplo, ela está ligada à musculatura da pessoa. Se você não tem tônus muscular, se você não trabalha aquilo, você vai ter uma perda. E mesmo as pessoas que têm algum nível de perda, por qualquer motivo que seja, se elas fazem academia, elas melhoram. E vão melhorar em toda essa condição. Então, cara, o exercício físico faz uma parte, tem uma parte emocional para mim no exercício físico. E eu acho que todo profissional devia ouvir você. Né? É imprescindível, viu, Giovanni? Hoje a compleição física, né? Você ter realmente esse preparo físico é importantíssimo. E pegando um gancho aí um pouco da suplementação que você falou, isso, creatina, eu já trabalho com a vitamina B12, metionina, coenzima 10, tríbulos terrestres, a gente vai dentro do que é saudável, né? A gente Perfeito. Não exagera em nada disso aí, mas sim, faço já há mais ou menos 1 ano e meio as suplementações. Tem acompanhamentos médicos também, a gente tem que se cuidar também, sim. A gente tem que fazer a nossa parte nesse sentido aí, isso é importante, até na prevenção, que a gente está falando aqui de prevenção, a gente precisa prevenir também, e é importante a gente fazer esses exames, mas também a suplementação, concordo plenamente com você. E vamos nos exercitar. É imprescindível. Mas eu outro dia entrei no Instagram de Paulo, eu vi o Paulo fazendo uns abdominais lá que eu jamais conseguiria fazer, mesmo treinando 2 anos seguidos. Rapaz, é só começar, Serginho, que sai, viu? No momento ele sai. O foco ali, ele sai. Viu? Paulinho hoje eu fiz 40, tá? Oi, nossa senhora. Ele lá na barra parado e levantando a perna. Tá cá em cima, o pé cai em cima. Imagina. Trabalhando a musculatura aqui para me manter em pé ali. E no mocho na posição correta. Postura, né, Paulinho? Não tenho dores, cara. Você já fez competição, Paulinho? Nunca fiz. Nunca fez? Não, eu malho só para minha saúde. Né? Eu nunca tinha, eu também nunca fui muito de competição. Eu fiz uma em 2022, foi uma prova de ciclismo que eu fiz, que foi uma prova muito desafiadora, mas eu também nunca tinha feito nenhuma prova assim específica, né? Mas eu fiz porque eu queria ter um desafio, né? E cumprir aquele desafio, que foi uma prova bem difícil. Mas eu acho que é importante que a gente estabeleça metas, né? Então essas metas são importantes aí para que a gente consiga cumprir. Como você falou, eu tenho meta aqui de pelo menos 3, 4 vezes por semana para academia e eu preciso cumpri-las, né? Para que eu me sinta seguindo um projeto que eu tenho, né? De manter minha saúde. Sono melhora, Serginho. A disposição melhora. Eu estou aqui muito disposto, da malhação hoje de manhã cedo, 5h30 da manhã eu estava de pé já para fazer essa malhação. Hoje estou recomeçando a fazer de manhã cedo, que eu sempre fazia de noite, né? Eu prefiro de noite, mas eu estou vendo agora que fazendo de manhã cedo. Mas enfim, é isso aí, a gente realmente precisa dessa disciplina. A meta você estabelece em cima da disciplina. Ela é requerida para essa atividade física. E não só para isso, para outros objetivos também que a gente traça, né? Com certeza. É importante. Interessante isso, a força mental do atleta, né? Não é? A força mental do atleta diz muito sobre todo o âmbito de vida do cara. Até a perseverança de fazer um curso mais difícil, de você estudar determinado assunto até tarde. Às vezes o assunto é chato, às vezes a gente está estudando uma coisa que não necessariamente vai agregar 100% da nossa rotina clínica, mas a gente acha importante. Por exemplo, eu tenho alguns livros de cabeceira, um deles é o Néter, de anatomia. Ele fica lá, todo riscado. Ótimo. E às vezes eu tô vendo algo assim que não necessariamente eu vá aprender para a minha rotina clínica, mas eu acho importante conhecer um pouco mais. A gente que trabalha com essa parte cirúrgica, eu acho que a gente vai a fundo em alguns assuntos que às vezes não tem nada a ver com o que a gente vai trabalhar. Mas a mentalidade do atleta é essa. Não sei se você sabe, se você já viu isso. Você sabe quem é Kobe Bryant? Não. Kobe é uma lenda do basquetebol. Tem uma entrevista dele
que ele fala algo mais ou menos assim, que ele acordava de madrugada, isso relatado por vários colegas de equipe dele, acordava às 4 da manhã para ir treinar, aí descansava, fazia um segundo treino, aí dormia, dava uma descansada, almoçava, tal, fazia um terceiro, totalizava 4 treinos ao dia. E aí ele falava, cara, eu treino assim, porque quando o cara que tá ali do outro lado, ele descobrir que eu treino assim, eu já tô 5, 10 anos na frente do cara. Olha a mentalidade do atleta, ele tá se preparando para uma competição que ele sabe que o outro cara não vai ter chance. Então eu quero que o meu trabalho não tenha chance contra mim. E o estudo excessivo faz isso. Isso é incrível. E realmente a mentalidade do atleta que dá essa perseverança. Isso é muito legal. E viagens, Paulinho? O que você pode falar delas? Viajar, aí, só para terminar aqui o raciocínio de Giovanni, que eu achei interessante. Aí eu viajo, porque e quando é que eu planejo minhas viagens? Quando eu tenho essa postura e esse pensamento de que somos o que pensamos. E aí eu fico pensando nas minhas viagens para que elas aconteçam e se materializem. Porque quando a gente pensa, se materializa. Sim. Isso é importante, né? E aí, Serginho, essa questão da viagem, é porque a viagem para mim hoje é uma grande terapia na minha vida. É a plasticidade do cérebro exercida na sua plenitude. Porque você vai para uma viagem... Você pega outras culturas, outras... Você não volta mais da mesma pessoa. Isso, você não volta. Perfeito. Você muda seu cérebro. Não é, as conexões são diferentes naqueles neurônios lá, né? Sim. E eu gosto de vivenciar nas viagens, é um processo realmente de aculturamento. Eu não sou bom de comprar, eu não compro, eu não consumo bens para trazer dentro de uma mala, até mesmo porque eu viajo assim, e às vezes fico um bom tempo fora, e a minha mala é mala que eu levo na cabine. Então, eu não levo muita coisa e também não trago muita coisa material, mas eu trago muita coisa de vivência, de fotos, de experiência, de gastronomia. Isso, para mim, eu preciso disso aí, Serginho. E dentro desses locais que você já viajou, assim, teve algum assim, que lhe chamou a atenção, como a odontologia é exercida em um desses países? Assim, algum deles te chamou a atenção? Você chegou a conseguir vivenciar alguma coisa parecida ou visualizou? Então, olha, foi interessante que eu fui para o Camboja. Eu fui para Phnom Penh, capital do Camboja. E eu estava conversando de uma amizade com um dentista que era iraniano e tinha se formado em Manila, nas Filipinas, e que naquele momento morava em Phnom Penh, lá onde um grupo de dentistas o contratou para que ele fizesse a ortodontia. Sim. E foi engraçado quando eu falei, ele falou, você está aqui já? Eu estou aqui, eu vou te pegar para a gente dar uma volta e eu te levo lá no meu consultório. E eu vi lá um exercício de uma odontologia que ele fazia muito bem. E ele estava muito feliz com os casos. E ele, até hoje eu acompanho no Instagram e no Facebook, eu vejo os casos dele de ortodontia e tudo mais. É bem interessante, ele é um bom profissional. E alguns casos ele me mostrava, eu falei, mas isso aqui não tem uma necessidade de uma cirurgia ortognática e tudo mais. Ele olhava assim, mas Paulo, aqui não tem cirurgia ortognática, a gente não consegue fazer cirurgia ortognática aqui. E aí, Serginho, onde a gente pode referenciar, né? Como a nossa odontologia é uma odontologia primorosa e de excelência no mundo todo. Cara. Sim. Pô, velho, aí eu entendi ali, eu falei, nossa senhora. Você percebe realmente que a gente está num outro E ele é um excelente profissional, fica desse de passagem, mas a gente está num patamar bem superior. Eu acredito que a gente está bem acima realmente. Eu fico muito feliz com isso, porque hoje a gente acho que um dos países, uma das melhores odontologias do mundo, para mim, sem sombra de dúvida, né? Isso só nos faz... Então a gente está num ponto onde a gente consegue ter a certeza que em outros locais que a gente vai estar sempre referência. A gente será referência na qualidade. Não tenho a menor dúvida com relação a isso. É tanto que ele vê meus trabalhos, ele comenta lá, ele faz os comentários lá nas redes sociais e tudo, falando dos trabalhos e tudo. Ele é um bom profissional, então um elogio de um bom profissional é muito importante. E ele sempre fala sobre isso aí. Então isso me certifica, né? Sim. Temos uma excelente odontologia. Que bom, que bom. Isso é bacana demais, né? E na sua lista de desejos de locais para viajar, quais são os top isso, né? 3 aí? Tem 2 vezes já que eu já fui para a Ásia e eu gostei demais, Serginho, de lá. Tá? A primeira vez eu fiz Camboja, Tailândia e Vietnã. Dessa última vez eu fui para Malásia e Singapura
Bali e Filipinas. E eu gostei demais. Sei. Então eu pretendo realmente voltar na Ásia para conhecer outros países. Eu quero ir em Taiwan, e, Laos, Hong Kong. E no momento certo eu também quero fazer uma viagem para a China, que diz que tem umas belezas naturais. Sim, que eu gosto muito da natureza. Eu gosto de explorar o interior do país, né? Cidade por cidade, eu acho que tem muita semelhança, né? Guardadas as devidas proporções, elas são centros urbanos. E é legal, eu acho que tem cidades que valem a pena, mas para mim a natureza é o que realmente me seduz. Eu tenho vontade de ir para o interior, então a gente aluga carro sempre que possível. Na Ásia vai de moto e a gente vai de boa, tranquilo. Que legal. Isso aí. Rapaz, interessante isso que você falou da cidade. Em 2023 eu fui fazer um curso de diplomático no MARC, Miami. Ok. Aí quando eu voltei o pessoal, tal, você... O que você achou de Miami e tal? Uns amigos querendo ir viajar pra lá. Eu falei, cara, é uma cidade com praia. Miami é bonito, a praia é legal, a gente vê cenários de filmes que a gente assiste, é legal. Mas assim, eu não acho que vai se comparar a uma China. Nunca. A riqueza histórica que você tem numa cidade chinesa, ou em Hong Kong, ou em Seul, na Coreia, é outro tipo de riqueza cultural. A praia de Miami é bonita, a água é clarinha e tal, mas... Assim, é uma cidade com praia. Eu acho que a gente tá melhor servido aqui em Salvador. Sem nenhum demérito, mas isso é fato, realmente. Pois é. Então, assim, pô, massa, maravilhosa viagem, mas, cara, isso que você falou, o turismo cultural, isso é espetacular. Isso não tem preço, é outro nível. Aquela máxima de você tentar experienciar o que os locais vivem, isso é muito importante, né? Sim. Que aí você consegue fazer isso realmente no interior. E você gosta muito de fazer esses passeios enogastronômicos, assim, com vinícolas, gastronomia, isso? Sempre, rapaz, sempre. E na Ásia, então, que é um cardápio assim, bem diferente, vale muito a pena. Eu tive agora lá, recentemente, né, agora em Santiago, e aí teve um dia que eu estava passando, senti um restaurante vietnamita. Aí eu entrei, e realmente a culinária é assim, totalmente diferente. Totalmente diferente. Muita pimenta, né? Muita. Comida bem apimentada. É bem picante. É bem diferente mesmo. Mas muito boa. E assim, dos lugares que você já foi, Paulinho, o que mais chamou a atenção, assim, você diz assim, esse é o lugar mais bonito que eu já fui, mais incrível que eu já fui. Eu não sei se foi o momento que aconteceu, mas impactou muito quando eu fui na Noruega, que eu também peguei um carro, fui para o interior, Sim. né? E eu não me cansava de parar e bater foto. Eu falei assim, não, eu vou parar, porque tudo aqui merece uma foto. Cada milímetro que a gente anda aqui merece uma foto. Foi realmente paisagens assim, belíssimas que eu vi na Noruega, mas eu seria injusto se eu não falasse também de Açores, que foi um lugar que a gente estava comentando mais cedo. Açores foram uma das paisagens assim, mais lindas. São 9 ilhas, é um arquipélago que tem 9 ilhas. Você desloca de avião de uma ilha para outra, mas são coisas assim fantásticas. E em termos de praia e de mar, sem ser uma cidade, Giovanni, as Filipinas foi assim uma gratíssima surpresa. É um mar, você comentou algumas vezes, mais bonito que Filipinas, eu vou botar na minha lista. Vale a pena, vale muito a pena. Paulinho, e depois de tantos anos de experiência, o que você falaria, né? Você hoje, Paulo Feitosa, pudesse voltar para aquele Paulo Feitosa recém-formado, o que você diria para ele? Olha, fica tranquilo, aquieta o coração, que vai dar certo. Sempre dá certo quando esse coração está presente naquilo que a gente faz. Tudo que é digno de ser feito é digno de ser bem feito. Eu acho que essa é a máxima que eu tentei trazer para a minha vida toda, né? Então eu tento, não sei se eu consigo, Serginho, colocar a minha alma, o meu coração em tudo o que eu faço. Aí eu acho que é isso aí, você faz isso aí, você não precisa se preocupar com mais nada, porque tudo vem por consequência. Então eu diria para aquele Paulo lá, fique tranquilo, não fique tão ansioso. Eu tinha muita ansiedade, sempre tive muita ansiedade de conseguir as coisas, de
de me estabelecer financeiramente, todo mundo pensa nisso, e aí eu diria para ele, fique tranquilo, vai dar certo. Siga seu caminho, faça o correto, seja íntegro, que tudo dá certo, né, Paulo? Tentei fazer isso a vida toda, Serginho. É isso aí, não, com certeza, eu acho que é isso, né? Eu comento sempre que quando a gente se dedica e tem princípios, né? Ética, retidão, trabalhar de forma correta, você sempre vai ter espaço. Você não precisa se desesperar. Indubitavelmente. Vai abrir espaço para você. Com certeza, Serginho. E assim, é uma coisa que eu sempre penso, né? Todas as vezes que eu me vejo olhando para o que eu consegui construir ao longo desses anos e olhar assim, poxa, a gente não precisa se preocupar com a concorrência. A concorrência não existe se você trabalha bem. Você vai sempre ser, de alguma forma, referenciado. Né? Serginho, muito bom isso aí que você contou, porque você falou aqui agora, porque eu enxergo exatamente isso em você, cara. Eu acho você muito tranquilo com relação a isso. Você é um cara extremamente agregador. E é exatamente isso. Não há por que se preocupar com a concorrência, não. A gente vai juntos. Por que não irmos juntos e construirmos junto o futuro grandioso da odontologia, Sim. por exemplo, né? Sim. E eu sinto essa parceria com você. Você é um cara assim e você está certíssimo, cara. É isso aí. Não existe concorrência. Existe realmente um esforço concentrado para a gente chegar junto. Um engrandecimento da odontologia, né? Que é o que a gente tem que pensar. Sim, sim. E nisso a gente precisa ter foco nesse aspecto, né? E eu acho que é nesse caminho. E com relação a essa sequência, né, de ter a odontologia bem estruturada, bem feita, né? Que eu acho que é isso aí que vai fazer a diferença para a gente no final, né? Porque se você faz o correto, o bem feito, com certeza você consegue se diferenciar, não tem a menor dúvida. E às vezes você nem tem tanta consciência disso, mas alguém Sim. vem e te sinaliza, eu acho que é importante. A menina estava escaneando outro dia lá, passando uma lição lá para outra menina, mostrando como é que escaneava. Ele falou assim, olha, você tem que olhar esse preparo aqui, o término do preparo e tudo, mas esse aqui você não precisa se preocupar muito não, tá tudo certinho, sempre tá certinho os preparos dele. Pô, por mais que eu tenha 39 anos de profissão, isso ainda me lisonjeia bastante, cara. Isso o digital fez muito, né? Ampliou os preparos. Bota lá, você vê direitinho. Vamos arrumar isso aqui um pouquinho, peraí. Isso aqui sou eu que estou preparando. Não é? Foi meio que um choque nos primeiros escaneamentos, né, Paulo? Porque a gente olhava assim, nossa, deixa eu botar uma lupa agora para ver isso aqui mesmo. Como é que você quer ser lembrado, Paulinho, pelos seus colegas? Olha, você quer deixar de legado? Então, segunda-feira eu estava lá na faculdade e estava lá orientando um trabalho com a menina lá, uma aluna, a dupla, e uma estava do meu lado e a outra estava assim. Aí ela parou assim e disse, professor, eu admiro tanto o senhor. Aí você fala assim, do nada veio um elogio desse assim. Por quê? O senhor é tão... Ela falou inteligente, eu não sei onde ela tirou isso, mas enfim, o senhor é tão inteligente, o senhor é tão tranquilo, o senhor está trabalhando aqui e o senhor responde a todo mundo, o senhor atende a todo mundo. Eu acho que eu gostaria de ser lembrado, talvez como aquela pessoa, Paulo, ele se importou comigo. Eu acho que essa é uma marca que eu gostaria de ter assim. Não, ele me olhou de forma diferente num determinado momento da minha vida que estava tão difícil. E é uma marca que você deixa, meu amigo. Sério? Pode ter certeza. Com certeza. Obrigado. E eu sempre tenho essa sensação, né? Que você, quando você nos procura, você sempre tem que, como se fosse uma coisa sua automática, de mostrar ali, né? Pô, você é importante para mim, você é uma pessoa que faz parte aqui da nossa caminhada, né? Seja construindo um tijolo, seja construindo um império, você ajudou, aí você reconhece isso. Isso é um grande legado que você vai deixar e tem deixado aí ao longo dos anos. Vamos olhar no olho, né? Só isso. A gente olha no olho do outro e... É isso mesmo. Paulinho, para a gente terminar aqui, e eu sempre tenho como um momento imagem, esse é o momento que eu vou trazer sempre aqui para as nossas conversas. Se você tivesse que
definir a sua vida em uma imagem, que imagem seria? Nossa, eu acho que uma imagem de uma família e numa foto e todo mundo sorrindo de forma espontânea e muito feliz. Essa seria a imagem. Maravilha, gente. Esse é o Paulo Feitosa, grande amigo, que nos abrilhantou com esse papo aqui gostosíssimo e agradável. Eu tenho certeza que foi um prazer para mim, para a Giovanni, que está aqui como meu co-hoster, como sempre, e para vocês que estão assistindo. É muito gostoso conversar com o Paulo, sempre trazendo reflexões e colocações importantíssimas na profissão, no lado pessoal. Paulinho, muitíssimo obrigado. Eu espero que você volte outras vezes aqui para o nosso papo. Será uma honra. E, pessoal, lembrando sempre de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para receber sempre que a gente postar nas segundas-feiras, 8 horas da noite. E compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar do nosso trabalho, desse papo que pode ser de alguma forma importante para você. Valeu, um grande abraço e até uma próxima.